"Se você tocar blues nesta guitarra, te dou esse ouro", ele disse bem na minha cara, levantando aquela barra brilhante como quem abana comida para um cachorro faminto. Eu lembro do som da plateia rindo atrás dele, aquela risada que corta mais do que qualquer palavra. E eu parado ali, segurando minha guitarra torta, sentindo minhas mãos tremerem e o peso de todo mundo me olhando como se eu fosse uma piada ambulante. Eu respirava rápido, tentando não deixar minha voz falhar, tentando não mostrar que aquilo doía mais do que eu conseguia admitir. O vento da praia vinha direto no meu rosto, misturado com o cheiro das pessoas, dos perfumes caros e do desprezo que escorria por cima da mesa impecável dos jurados. Tudo parecia tão limpo, tão brilhante, e eu, do outro lado, tão fora do lugar, tão sujo, tão quebrado quanto o instrumento que segurava. O bilionário inclinou o corpo para a frente, apontando a barra de ouro como se fosse uma arma, com aquele sorriso de quem tem certeza absoluta de que vai me ver falhar. Os dois jurados ao lado dele riam como se aquilo fosse o melhor entretenimento da noite. E o pior é que naquele segundo, eu senti que estava mesmo no fundo daquilo tudo, como se eu tivesse sido convidado só para ser esmagado na frente de todo mundo. Minhas roupas colavam no meu corpo, o suor e a sujeira me lembrando de cada noite dormida na calçada. O som de celulares gravando, dedos apontando, gente cochichando. Era como se o mundo inteiro pedisse para eu desistir ali mesmo. Só que tem uma coisa que ninguém viu naquele momento. Meu peito também tremia de outra coisa. Uma mistura estranha de medo com uma teimosia que eu mesmo não sabia explicar. Eu olhei para minha guitarra, mesmo com as cordas tortas, mesmo com o braço lascado. Encostei os dedos no aço frio e senti o coração subir para a garganta. Porque a verdade é que ninguém ali tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Nem eles, nem o bilionário, nem a plateia, nem você que está me ouvindo agora. E antes que eu te conte, antes que eu diga o que veio depois desse instante, você precisa entender uma coisa bem mais profunda. Algo que começou muito antes de eu parar na frente daquela mesa. Algo que explica por que aquele acorde mudou tudo. Mas para isso, eu preciso te mostrar o começo. Eu senti minha garganta fechar quando apertei a guitarra contra o peito. O bilionário ainda segurava a barra de ouro como quem segura o destino de alguém entre dois dedos. As risadas atrás dele ecoavam como um coro afinado de crueldade. E eu só respirava. Respirava curto. Respirava rápido. Respirava como quem tenta segurar o próprio corpo para não desabar ali mesmo. A ponta dos meus dedos formigava. Eu não sabia se era medo, vergonha ou aquela sensação estranha de que algo estava mexendo dentro de mim, como se uma porta lá no fundo estivesse sendo empurrada à força. Meu coração batia tão alto que eu jurava que todo mundo conseguia ouvir. O bilionário inclinou ainda mais a barra de ouro para frente, quase encostando em mim, e disse alguma coisa que eu nem consegui registrar. Minha cabeça estava tão cheia de vozes, as deles e as minhas. Você vai falhar. Eles já decidiram rirem de você. Para que tentar? Você sabe que não tem chance. E por cima de tudo isso, outra voz se levantava. Baixa, fraca, mas insistente. Mostra para eles. Só toca. Só mais uma vez. Eu olhei para minha mão. Ela tremia. Não tremia pouco. Tremia de um jeito que me fez pensar que se eu encostasse na corda, nem som sairia. E ainda assim, tinha algo ali. Algo empurrando de dentro para fora. Como se cada humilhação da minha vida tivesse se juntado inteira num único segundo, formando uma bola quente no meu peito. Eu não sabia se aquilo era coragem ou desespero, mas eu sabia. Doía ficar parado. A plateia começou a gritar mais forte. Não era apoio. Era aquela espécie de torcida pelo desastre, sabe? Gente levantando o celular, gente empurrando o ombro do outro para ver melhor. Eu sentia como se tivesse uma lâmpada gigante apontada para mim. Meu corpo inteiro estava suando. O ar parecia mais denso. Me deu aquela tontura de quando tudo ao redor vira um borrão
e só sobra o que está na sua frente. Eu levantei a mão, só a levantei. A guitarra foi junto, obedecendo o movimento. E naquele exato segundo, alguma coisa mudou. Não foi nada que eles viram, foi algo que eu senti. Um silêncio interno, um vazio. Uma calma gelada que subiu pelo meu braço, devagar, como se meu corpo estivesse se preparando para algo que eu mesmo não entendia. Eu juro para você, eu senti como se o ar tivesse parado. O bilionário abriu um sorriso maior, confiante. Os jurados riram mais alto. A plateia começou a se inclinar para frente, pronta para ver o desastre. E eu senti que se eu tocasse aquela corda, alguma coisa gigantesca ia acontecer. Eu não sabia explicar, não tinha motivo, mas era como estar na beira de um penhasco e sentir que tem asas, e só vai descobrir se funcionam quando pular. E antes de eu te contar o que aconteceu quando meus dedos encostaram na corda, antes de eu te mostrar o som que saiu, você precisa entender como eu cheguei até aqui. Porque essa história não começou nesse palco, nem nesse dia, nem com esse desafio. Ela começou muito antes. Muito antes de alguém me oferecer ouro, como se minha vida valesse uma piada. Se você está sentindo essa pressão junto comigo, comenta aí o que achou até aqui. Isso me ajuda a saber que eu não estou revivendo isso sozinho. E se quiser seguir comigo até o fim, já se inscreve, porque o que vem agora só faz sentido quando você entende de onde tudo começou. Então, vem comigo, vamos voltar. Volto porque não tem como você entender aquele segundo no palco sem conhecer o peso que eu carregava muito antes de chegar lá. Não foi só um desafio. Não foi só uma humilhação pública. Aquela corda que eu quase toquei, ela juntava anos da minha vida. E para explicar isso, eu preciso te levar comigo para o começo. O começo de tudo. Eu vivia numa rotina tão silenciosa que às vezes parecia que o mundo tinha esquecido que eu existia. Um silêncio que não era paz. Era ausência. Era como se cada dia tivesse o mesmo gosto de ontem e cada amanhã fosse só uma repetição com a luz um pouco mais apagada. Acordar não era uma escolha, era um hábito que o corpo insistia em manter. Eu abria os olhos e via o mesmo pedaço de céu entre prédios, sempre cinza demais ou claro demais. O chão frio embaixo das costas, o cheiro velho de cimento, poeira e a minha própria roupa, que já tinha absorvido tantos dias ruins que parecia ter vida própria. Eu vivia circulando entre ruas que só eram amigas quando precisavam de alguém para ignorar. Cada esquina era um lugar onde eu já tinha sentado, já tinha pedido, já tinha sido enxotado. E cada barulho de passos atrás de mim me fazia virar rápido, não porque eu esperava algo bom, mas porque o medo vira reflexo quando a vida fica afiada demais. Era estranho, porque eu sentia que já tinha sido alguém diferente. Lá atrás, lá muito atrás, eu já tive sonhos, desejos. Uma vontade absurda de fazer música, de tocar, de construir algo que tivesse som. Mas a vida tem um jeito curioso de dobrar a gente até quebrar. E quando ela faz isso devagar o suficiente, você nem percebe quantos pedaços perdeu no caminho. Eu trabalhava onde dava, onde aceitavam, onde não perguntavam muito. Carregar caixa, limpar calçada, empurrar carrinho. E se ninguém quisesse pagar, eu ainda fazia. Só para ter a sensação de que eu servia para alguma coisa, só para não desaparecer. E quando a noite chegava, eu me encostava em algum canto e tentava lembrar quem eu era antes de virar só um rosto sujo no meio da cidade. Tentava lembrar da última vez que alguém disse meu nome com gentileza. Tentava lembrar da última vez que alguém me ouviu de verdade. Mas essas lembranças vinham borradas, como se meu passado tivesse sido apagado com borracha velha, deixando marcas que eu não conseguia ler. A minha guitarra, se é que ainda dava para chamar de guitarra, ela era minha única testemunha, minha única amiga, minha única memória viva de que eu ainda era capaz de sentir alguma coisa. O braço torto, as cordas frouxas, o corpo arranhado. Mas quando eu encostava nela, mesmo sem tocar,
parecia que eu ainda tinha uma parte minha que ninguém tinha tirado. Eu sonhava, mesmo sem admitir para mim mesmo. Sonhava tocar em algum lugar. Sonhava que alguém parasse para ouvir. Sonhava que minha música tivesse importância para pelo menos uma pessoa. Sonhava acordado porque dormir de verdade era raro demais. Mas os medos estavam sempre ali. O medo de falhar, o medo de tentar e ser ridicularizado, o medo de assumir que queria algo mais, o medo de ser visto, porque ser visto significa ser julgado. E a vida me julgava o tempo inteiro. Eu me lembro, tinha dias em que eu acordava com uma sensação de que algo grande podia acontecer. Algo bom, uma faísca, uma luz pequena. Mas aí vinha o peso da realidade. A fome, a chuva, os olhares tortos, as palavras atravessadas. E essa faísca se apagava antes de virar chama. E assim eu fui vivendo. Fui me arrastando. Fui me acostumando. O que talvez seja o pior tipo de morte. Quando você continua respirando, mas para de existir por dentro. Eu era invisível, mas sentia cada dia na pele como se fosse uma cicatriz nova. E foi nesse estado, metade vivo, metade desistido, que o destino começou a me empurrar, sem que eu percebesse, para o lugar onde tudo aconteceria. Para o palco que mudaria minha vida. Para o festival que eu nunca imaginei pisar. Para o dia em que alguém com mais dinheiro do que alma apontaria ouro para minha cara como se eu fosse nada. Mas antes dessa noite que você já viu começar, havia isso. Uma vida inteira de silêncio. Uma vida inteira de não pertencimento. Uma vida inteira de notas que nunca chegaram a ser tocadas. Uma vida inteira de música guardada na garganta, esperando, mesmo que sem esperança, alguém para ouvir. Foi desse lugar quebrado, esquecido e quase sem cor que a história começou. E é por isso que quando aquela oportunidade apareceu, mesmo envolta em deboche, humilhação e riso, algo dentro de mim se levantou. Algo que eu achava que tinha morrido. E você vai entender isso quando eu te contar o que veio depois. Mas antes, deixa eu te mostrar como fui parar naquele festival. Como o destino me puxou pelo colarinho e me colocou diante daquela mesa branca. Como tudo me levou passo a passo, até o instante em que aquela barra de ouro brilhou nos meus olhos pela primeira vez. Eu disse que o destino me puxou até aquele festival, mas antes disso, o caminho era feito de farelos. Farelos de dias que doíam e passavam, como se ninguém tivesse percebido que eu estava ali. E olha, talvez essa tenha sido a pior parte da minha vida antes de tudo. Perceber que existir não era suficiente para ser visto. A primeira humilhação do dia começava cedo, quase sempre antes do sol. Eu acordava no mesmo canto de calçada, espremido entre uma parede fria e uma grade de loja. E bastava levantar a cabeça para ver pessoas passando na minha frente como se eu fosse parte da estrutura. Um obstáculo, um incômodo, uma mancha no chão que ninguém quer pisar, mas também ninguém quer ajudar. Eu me levantava devagar, tentando sacudir a sujeira acumulada na roupa, e no fundo, sabendo que a sujeira já não era só da roupa, era da vida, era de dentro. Eu caminhava com a guitarra pendurada no ombro, os mesmos passos de sempre, o mesmo peso de sempre. Tinha uma padaria na esquina onde eu parava, só para sentir o cheiro do pão fresco. E toda vez, o funcionário fechava a porta de vidro assim que eu chegava perto. Não precisava dizer nada. O gesto já gritava: "Não entra, você estraga o ambiente." Eu fingia que não ligava, mas ligava, e doía de um jeito silencioso, profundo. Uma dor que não sai no grito, sai em silêncio. Às vezes, para tentar levantar dinheiro, eu parava numa praça, colocava a guitarra no colo e tentava tirar um som. Nada demais, só uma melodia simples, só para mostrar que eu ainda existia. Mas antes da música começar, alguém sempre achava que eu ia pedir algo. "Vai pedir dinheiro? Não tenho." Eu nem tinha aberto a boca. "Vaza daqui, tá atrapalhando." Eu só respirava fundo, fechava os olhos. Apertava as cordas frouxas como quem segura a própria paciência. E tentava de novo. Teve um dia, eu lembro bem, que uma criança se aproximou de mim. Uma menininha.
Devia ter uns 7 anos. Ela olhou minha guitarra com curiosidade, os olhos brilhando como se estivesse vendo magia. Eu sorri para ela. A mãe veio correndo, puxou a criança pelo braço e disse bem alto só para eu ouvir: "Não chega perto. A gente não sabe o que ele tem." Eu desviei o olhar na mesma hora, como se eu fosse um risco, uma ameaça, uma doença ambulante. Aquilo ficou preso no meu peito por dias. Quando eu tentava procurar trabalho, era pior. Eu batia em portas que se fechavam antes mesmo que eu dissesse alguma coisa. Gente me avaliando da cabeça aos pés com um olhar que dizia tudo: "Você não serve." E quando alguém chegava a falar, era sempre para apontar defeitos. "Você não tem aparência. Você vai espantar cliente. Vai tomar banho primeiro, depois volta." Eu nem tinha onde tomar banho, e assim eu vivia num looping estranho entre ser ignorado e ser rejeitado, entre ser invisível e ser incômodo, entre não existir e existir demais na hora errada. Às vezes, eu sentava no meio-fio, cansado de tentar, cansado de ser tratado como se a minha vida fosse uma falha que incomodava a paisagem. E ali, sentado, eu via o mundo passando. Casais discutindo, crianças correndo, gente rindo de assuntos que eu nunca saberia quais eram. Todo mundo vivendo suas vidas, enquanto a minha parecia presa num poço, com as paredes tão altas que eu mal conseguia ver o lado de fora. E tinha a fome. A fome não é só física, é moral. É moral porque é humilhante admitir que você precisa. É humilhante pedir. É humilhante ver alguém te negar comida como se você estivesse pedindo um pedaço da vida deles. Não temos nada. Não tem sobra hoje. A gente não dá pra gente assim. Gente assim. Essa expressão me marcava. Gente assim. Como se existissem categorias de existência. Como se eu fosse menos. Como se eu fosse quase nada. A pior parte é que eu comecei a acreditar nisso. Comecei a andar com a cabeça baixa. Comecei a evitar olhar nos olhos das pessoas para não ver mais rejeição. Comecei a aceitar que invisibilidade era um destino permanente. A cidade inteira parecia programada para me lembrar do meu lugar, me expulsar, me silenciar. E as pequenas humilhações, essas vinham todo dia, pontuais, como se fossem lembretes de que o mundo tinha decidido que eu não tinha espaço nele. Teve uma tarde em que choveu forte. Eu corri para me abrigar debaixo de uma marquise. A água descia gelada pelas minhas roupas e eu tremia. Eu só queria ficar ali, uns minutos, até passar. O segurança do prédio veio andando devagar, com aquela postura que diz que não vai haver conversa. "Você não pode ficar aqui." Eu expliquei que estava molhado, que ia sair assim que a chuva diminuísse. Ele balançou a cabeça. "Você não pode ficar aqui." E sabe o que eu fiz? Saí, sob a chuva, encharcado, derrotado. Era sempre assim. Nunca havia lugar seguro para mim, nem por 5 minutos. E quanto mais o tempo passava, mais eu sentia que a cidade estava encolhendo. Os espaços que antes me pareciam grandes, agora pareciam apertados. Minha vida estava ficando pequena, mínima. Um corredor estreito onde cada passo machucava um pouco mais. Eu comecei a falar menos, a interagir menos, a acreditar menos. E a música? Ela ainda vivia dentro de mim, mas apagada, como uma vela no fim do pavio, tentando resistir ao vento constante da humilhação. Eu encostava minha testa na guitarra e me perguntava se algum dia eu ia ser mais do que aquilo. Mas toda vez que eu levantava para tentar de novo, o mundo me devolvia na mesma direção. "Você não é ninguém." E o pior é que, aos poucos, aquilo foi virando verdade. Mas mal sabia eu que cada rejeição, cada passo torto, cada não, cada olhar torto, cada porta fechada, estava me empurrando, lentamente, silenciosamente, para o dia que mudaria tudo. Para o lugar onde minha história começaria de verdade. Para o palco em que eu seria humilhado como nunca antes e ouvido como jamais imaginei. E é aí que o destino começa a fazer sentido. Mas isso é o que vem a seguir. A grande humilhação não começou no instante da gargalhada alta.
Ela começou muito antes disso, bem antes da praça encher, antes das pessoas se juntarem em volta, antes mesmo dos 3 rapazes aparecerem. Começou quando eu acordei naquele dia. Porque dias de humilhação têm cheiro, têm textura, têm uma espécie de atmosfera pesada que gruda no corpo antes mesmo de você sair do chão duro onde dormiu. Eu já acordei com o peito apertado, como se o ar estivesse me avisando que algo ruim estava prestes a acontecer. Mas quando se vive do lado de fora, esse tipo de aviso parece normal. Então a gente aprende a ignorar. Acordei com o rosto colado no cimento frio, o corpo encolhido e as costas reclamando de cada noite mal dormida. O barulho dos carros passando me lembrava que o mundo estava em movimento, enquanto eu continuava parado, preso na mesma vida repetida, no mesmo ciclo de sobrevivência. Levantei devagar, recolhi meus poucos pertences, ajeitei a camiseta rasgada no corpo e peguei minha guitarra, a mesma que ainda era minha companheira silenciosa. E madeira já estava feia, gasta, rachada, mas ainda guardava dentro dela um som que eu tentava acreditar que ainda existia. Caminhei até a praça porque lá, pelo menos, eu podia fingir que fazia parte do mundo. A praça me dava a ilusão de que eu estava cercado de pessoas, mesmo que eu não fosse visto por nenhuma delas. Ali eu podia sentar, respirar, tocar algumas notas. Ninguém me aplaudia. Quase ninguém escutava. Mas era o único lugar onde eu ainda sentia que tinha algo meu. Quando cheguei, sentei no banco de concreto. Tirei a guitarra do ombro e comecei a dedilhar as cordas, quase sem som, quase sem vida. Era mais gesto que música. Mas naquele instante, esse gesto era tudo que eu tinha. Eu me concentrei na melodia pequena que eu tentava criar e fechei os olhos. Talvez, se eu tocasse com os olhos fechados, eu pudesse fingir que tinha algum controle sobre alguma coisa. Talvez desse para imaginar que eu não era só o homem sujo sentado num banco. Foi então que ouvi passos se aproximando. Não dei atenção. Dezenas de pessoas passavam por mim todos os dias, sem jamais parar. Mas aqueles passos tinham um peso diferente, como se o chão tivesse sentido o impacto antes de mim. Logo depois, a primeira risadinha. Aquela risada abafada, com intenção escondida, que o corpo sente antes de compreender. Levantei os olhos devagar, e estavam lá. 3 rapazes. 3 figuras recortadas pelo sol, com roupas caras, bonés alinhados, celulares novos, perfumes que chegavam antes deles. Eles tinham aquele ar que eu reconheci imediatamente. O ar dos que acham que nasceram autorizados a pisar nos outros. Eles riam como se já soubessem o final da história. O meu final, sem sequer me conhecer. O do meio deu um passo para frente, com aquele sorriso pequeno, torto, venenoso. Toca aí, quero ver se sai som disso. Não era pedido, não era desafio, era sentença. O tom carregava aquela certeza cruel de que eu iria falhar. E mais, de que a minha falha seria divertida para eles. Eu respirei fundo porque o meu corpo pediu ar. As mãos suavam, a garganta secou. Mas eu coloquei os dedos na corda porque eu sempre colocava. Era tudo que eu sabia fazer. A primeira nota saiu fraca demais, como se estivesse pedindo desculpa por existir. A segunda veio torta, arranhada, um som triste. A terceira se recusou a sair. Os 3 riram. E nesse momento, eu senti a primeira fissura dentro de mim. Eles não riram como quem achou graça. Riram como quem encontrou um brinquedo novo para destruir. O do meio sacou o celular e começou a filmar. Quando a lente apontou para mim, senti um calor subir pelo rosto. Não era vergonha ainda, era a antecipação da vergonha. Era saber que algo horrível estava prestes a acontecer e não ter para onde correr. "Olha isso aqui, pessoal!" ele gritou. "O músico de mentira! Vai, mestre, solta uma para nós!" Cada palavra vinha com veneno, cada riso vinha com intenção. E as pessoas começaram a olhar. Primeiro 2, depois 7, depois 15. Um círculo se formou ao meu redor.
Um círculo de olhos, de bocas torcidas, de mãos apontando. De pessoas que paravam não porque se importavam comigo, mas porque meu sofrimento prometia entretenimento. Eu tentei tocar de novo. Minhas mãos tremiam. As cordas escapavam. A vergonha crescia dentro do peito como fogo descontrolado. Então veio a frase que selou o destino daquele momento. Se tocar 3 notas seguidas, eu te dou R$10. Ele disse isso alto, alto o suficiente para toda a praça ouvir. Alto o suficiente para fazer aquela plateia improvisada explodir em risadas. Ele tirou os R$10 do bolso e jogou no chão, bem na minha frente, como se eu fosse um cachorro esperando biscoito. Como se eu fosse menos que gente. Eu senti meu estômago virar. Uma parte de mim quis pegar o dinheiro, outra parte quis socar ele no meio da cara, outra quis correr. Mas eu só tentei tocar. Acordei a coragem que me restava e puxei a corda. E aí, o mundo quebrou. Literalmente. A guitarra estalou. A madeira rachou. O braço entortou. A corda arrebentou com força e bateu no meu rosto. Fiquei surdo por um segundo. Um silêncio pesado tomou conta de tudo. E então, como se o universo tivesse aguardado esse momento, a maior gargalhada coletiva que já ouvi explodiu. Explodiu como uma bomba. Explodiu de todos os lados. Explodiu dentro do meu peito. Uma mulher gargalhava segurando o celular. Um homem apontava para mim repetindo: "Olha isso!" Meu Deus! Uma criança imitava eu, tocando e errando. Um dos rapazes caiu no chão de tanto rir. O outro me filmava de baixo para cima, fazendo voz exagerada. "Faz outra aí, artista!" Um garoto chutou uma garrafa plástica que bateu no meu pé. Outro disse: "Nem a guitarra aguenta esse lixo." E todos riram de novo. Eu senti meu rosto queimar, senti o chão sumir, senti minha alma encolher. Me abaixei para juntar os pedaços da guitarra, mas as mãos tremiam tanto que deixei cair 3 vezes. A cada vez que caía, a roda de risos parecia crescer, como se aquele som ecoasse na alma de quem estava ali. Quando me levantei, o mundo girou. As pernas bambearam. A praça inteira estava de cabeça para baixo. Eu comecei a andar, sem olhar para eles, sem olhar para ninguém. Mas mesmo assim, cada risada me seguia como sombra. Elas grudavam no meu corpo, elas colavam na pele, entravam no meu ouvido como agulha quente. Eu virei a esquina e ainda ouvia. Virei outra, continuava ouvindo. Andei 2 quadras, ainda ecoava. Quando finalmente achei um beco vazio, minhas pernas simplesmente desistiram. Eu caí sentado no chão duro, com a guitarra destroçada no colo. Encostei a cabeça na parede fria e deixei o ar sair como se estivesse desabando inteiro. Eu queria gritar, queria destruir tudo ao redor. Queria sumir, queria morrer, mas eu não fiz nada. Fiquei ali, respirando dor, respirando vergonha, respirando a certeza de que aquele era o pior momento da minha vida, ou, pelo menos eu achava que era, porque eu ainda não tinha ideia do que o destino estava preparando. E olha, se você já sentiu algo parecido, se já te esmagaram em público, se já te ridicularizaram, se já fizeram você se sentir menor que um grão de poeira, comenta aí só um "já senti isso". Às vezes isso salva um pedaço da gente. Eu fiquei naquele beco por horas, abraçado à guitarra quebrada, como quem segura o último fio antes de cair. E naquele silêncio desesperado, eu pensei: talvez seja isso. Talvez eu tenha nascido para ser ninguém. Mas eu estava errado, completamente errado. Aquele dia, aquele desastre, aquela humilhação, aquela corda arrebentada, era só o primeiro empurrão para o lugar onde tudo mudaria. E eu ainda não fazia ideia de que estava a 2 passos do destino, a 2 passos do festival, a 2 passos da mesa branca, a 2 passos do bilionário rindo com a barra de ouro, a 2 passos do acorde que faria o mundo parar. E é exatamente para lá que essa história vai agora. A dor daquele dia ainda estava doendo em mim quando a noite caiu.
Uma dor funda, estranha, daquela que parece que entra na pele e se instala atrás dos ossos. Eu estava no mesmo beco, sentado, com as pernas encolhidas contra o peito, como se eu estivesse tentando proteger o pouco que tinha sobrado de mim. A guitarra quebrada, ou o que restava dela, estava ao meu lado. Eu não conseguia olhar para ela muito tempo. Cada pedaço era como uma acusação. A praça já tinha voltado ao normal. As pessoas voltaram a conversar, a caminhar, a viver. A vida segue rápido para quem está de fora da dor. Mas para quem está dentro, cada segundo é um peso. E eu estava preso naquele segundo interminável, naquela vergonha que ainda ecoava, como se cada risada tivesse ficado registrada na minha pele. Eu não sabia quanto tempo tinha passado. Podiam ter sido 2 horas, podia ter sido meia vida. Minha cabeça pulsava, minha respiração era curta e pesada e havia um silêncio tão profundo que só era quebrado pelo barulho distante de carros passando na rua principal. Eu achei, honestamente, que aquele momento tinha me destruído, que algo dentro de mim tinha quebrado junto com a guitarra. Mas é estranho dizer isso hoje, olhando para trás. Foi ali, exatamente ali, que aconteceu a primeira coisa que eu não esperava. Eu ouvi passos, passos leves, diferentes dos passos pesados e apressados de quem atravessa a rua ignorando tudo ao redor. Eram passos cuidadosos, como se a pessoa estivesse com medo de me assustar. Eu não olhei imediatamente. Eu estava cansado demais para reagir. Mas os passos pararam a poucos centímetros de mim. E eu senti aquela presença, aquele tipo de energia que a gente reconhece sem nem ver. Eu olhei, devagar, e vi uma mulher parada ali. Ela não era rica, não era alguém importante. Não chegava com algum brilho na roupa ou algum gesto de autoridade. Era só uma mulher comum, daquelas que passam despercebidas no meio da multidão. Mas naquele momento ela era a pessoa mais inesperada do mundo. Ela olhou para mim como se eu não fosse lixo, como se eu não fosse vergonha, como se eu não fosse aquela piada grotesca que todos tinham acabado de ver. Ela me olhou como se eu fosse alguém, alguém real, alguém que existe. Ela segurava um saco de compras numa das mãos. Com a outra, ajeitou o cabelo atrás da orelha e deu um passo à frente. Eu tentei desviar o olhar por reflexo. Quando você passa muito tempo sendo tratado como nada, olhar nos olhos de alguém vira algo difícil, quase proibido. Mas ela não deixou, ela não desviou. Ela simplesmente permaneceu ali, firme, estável, como se estivesse esperando pacientemente que eu me acostumasse à ideia de que alguém estava me vendo de verdade. "Você está machucado?" ela perguntou. A voz dela era suave, nada demais. Mas naquele instante parecia música. Parecia a primeira nota afinada que eu ouvia no dia. Eu tentei responder, mas minha voz falhou. A garganta estava seca. As palavras não queriam sair. Ela percebeu isso e se abaixou devagar até ficar na minha altura. Não para me encarar de cima, mas para me ver de igual para igual. Ela olhou a guitarra quebrada ao meu lado e suspirou, mas não era aquele suspiro de desprezo que eu já tinha ouvido tantas vezes. Era um suspiro triste, como se ela entendesse de alguma forma que aquilo doía mais do que parecia. "Eu vi o que aconteceu", ela disse. Meu coração congelou. Eu senti vergonha de novo, forte, pesada, queimando por dentro. Mas ela não riu, ela não zombou. Ela não repetiu nenhuma das frases que tinham sido jogadas contra mim. Ela apenas me olhou, e havia verdade no olhar dela. "Aquilo que fizeram não define você." Eu quase ri, não de felicidade, mas daquele riso amargo que a gente solta quando ouve algo impossível. Como é que ela podia dizer isso? Como é que alguém que mal me conhecia podia olhar para mim daquele jeito? Eu mal sabia quem eu era naquele momento, mas ela continuou. "Você tentou e ninguém tem o direito de rir disso." Eu virei o rosto, apertando os dentes. Aquela frase, ela bateu em um lugar que eu achava que não existia mais. Um lugar que tinha sido pisoteado tantas vezes que eu achei que estava morto. E então ela fez algo que eu nunca esperei.
Ela se abaixou ainda mais e tocou um dos pedaços da guitarra. Toque delicado, respeitoso, quase reverente, como se estivesse tocando algo valioso, algo importante, algo digno. Eu senti meus olhos queimarem, não de dor, mas de um sentimento tão estranho que eu quase não reconheci. Você ainda toca? Ela perguntou. Eu engoli seco. Eu tento. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas tão sincero que eu tive que baixar o olhar de novo. Não desiste. Ela disse isso como quem entrega uma verdade que carrega no peito. Às vezes é só isso que a vida precisa para virar. Uma pessoa que decide não desistir naquele dia. E naquele instante, algo mudou. Não foi uma explosão. Não foi um milagre dramático. Foi uma faísca, minúscula, quase invisível. Mas real. Uma faísca acendendo num canto escuro dentro de mim. Um brilho tão pequeno que qualquer vento poderia apagar. Mas também um brilho teimoso, daqueles que insistem em viver. Ela colocou a mão no bolso e tirou uma nota amassada. Não era muito, mas para alguém como eu, era mais do que dinheiro. Era a prova de que alguém tinha visto valor em mim. Compra algo para comer, ela disse. E não joga isso fora, apontando para a guitarra quebrada. Às vezes, coisas quebradas só precisam ser tocadas da maneira certa. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer. Ela sorriu mais uma vez, virou o corpo, ajeitou a bolsa no ombro e foi embora. Sem esperar agradecimento, sem esperar retorno, sem pedir nada. E eu fiquei ali, no mesmo beco, no mesmo piso frio. Mas com algo diferente dentro de mim. Eu olhei para os pedaços da guitarra com novos olhos. Eu ainda estava machucado, claro. A humilhação ainda ardia como queimadura de 2º grau. Eu ainda sentia o peso de cada gargalhada. Mas agora, havia outra coisa misturada com a dor. Um tipo de calor, um tipo de lembrança, um tipo de promessa. Eu me vi tocando criança. Eu me vi sonhando. Eu me vi acreditando. E aquele pequeno gesto daquela mulher, aquela mulher que eu nunca tinha visto na vida, que poderia ter passado direto, como todo mundo sempre fazia, ressuscitou algo que eu achei que tinha morrido para sempre. A coragem, o desejo, a sensação de que talvez, só talvez, ainda existisse um caminho para mim. Eu levantei devagar, seguro, com cuidado. Coloquei os pedaços da guitarra no saco. Segurei com carinho, como se estivesse segurando um animal ferido. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti vontade de seguir em frente, de caminhar, de tentar mais um dia, de ver o que o destino queria me mostrar. E essa pequena faísca, essa luz quase invisível, foi o que me levou ao próximo passo da minha história. O passo que me colocaria, sem eu perceber, no caminho que acabaria levando direto ao festival, direto aos jurados, direto ao bilionário, direto ao ouro erguido na minha cara, direto ao acorde que mudaria tudo. Mas essa parte vem agora. E a partir daqui, nada do que aconteceu foi por acaso. Eu lembro do dia em que deixei aquele beco como se estivesse carregando uma nova parte de mim. Ainda frágil, ainda tremendo, mas viva. A faísca que aquela mulher acendeu não virou fogo de uma vez só, mas virou direção, virou impulso, virou a primeira sensação de que talvez eu pudesse tentar mais uma vez. Então, mesmo com o corpo ainda doendo da humilhação do dia anterior, eu me levantei com essa pequena esperança presa no peito, como quem protege uma chama contra o vento. Passei os dias seguintes andando pela cidade, buscando algo. Eu nem sabia o quê. Talvez um lugar para tocar, talvez um rosto que não me julgasse, talvez só um canto onde eu pudesse respirar um pouco sem ser empurrado, ignorado ou ridicularizado. O mundo continuava igual, claro. Pessoas passando rápido, prédios enormes, buzinas, vendedores, pressa, pressa, pressa. Mas eu estava diferente. E quando você muda por dentro, até o caminho velho parece outro.
Foi nessa fase estranha entre dor e renascimento que ouvi falar do festival. Eu caminhava perto da orla, levando minha guitarra remendada. Sim, eu remendei, por mais impossível que parecesse, quando ouvi dois homens conversando animados na frente de um quiosque. Falavam sobre um concurso de música que ia acontecer diante de um hotel de luxo na beira da praia. Um festival grande, desses que atraem turistas, gente importante, empresários, artistas, curiosos. E o prêmio era coisa que eu nunca nem sonharia em ver de perto. Quando ouvi a palavra música, meu peito se apertou. Quando ouvi concurso, minhas pernas congelaram. Quando ouvi qualquer pessoa pode participar, alguma coisa dentro de mim se mexeu de um jeito que eu não esperava. Eu fiquei ali, parado, fingindo que olhava o mar, mas na verdade ouvindo cada palavra dos dois. Eles falavam do palco, dos 3 jurados, do público, da estrutura enorme que estavam montando. Falavam do glamour, das luzes, dos patrocinadores, da grana envolvida. E quanto mais eles falavam, mais eu sentia aquela faísca do beco crescendo. Eu pensei comigo, é loucura, eu não tenho chance. Eu não deveria nem me aproximar desse lugar. Mas logo veio outra voz, mais baixa, mais tímida, mais teimosa. E se for para isso que você não desistiu? E se for aqui que tudo vira? Eu respirei fundo e dei o primeiro passo naquela direção. Conforme eu me aproximava do hotel, fui sentindo o ambiente mudar, como se eu estivesse atravessando uma fronteira invisível entre 2 mundos. A música suave que vinha dos alto-falantes, o cheiro caro dos restaurantes próximos, a calçada limpa demais, o brilho dos carros estacionados ali, tudo gritava, você não pertence. Cada detalhe do lugar parecia ter sido desenhado para afastar quem não estivesse vestido do jeito certo, falando do jeito certo, vivendo do jeito certo. E eu não era nada disso. Ainda assim, avancei. Quando virei a esquina e vi o palco sendo montado, fui tomado por uma mistura de fascínio e medo. Era enorme, alto, brilhante. As luzes estavam sendo testadas, como relâmpagos artificiais piscando no fim da tarde. Técnicos carregavam caixas de som, cabos, microfones. O chão vibrava com cada teste de volume. Parecia outro planeta. E eu estava entrando nele sem convite. A primeira pessoa a me olhar foi um segurança. Olhar rápido, curto, como se me escaneasse de cima a baixo e concluísse: errado, fora do padrão. Eu engoli seco, continuei andando. Depois vieram os olhares de alguns funcionários. Aquele olhar que não diz nada, mas diz tudo. Aquele que te empurra sem tocar. Aquele que coloca uma placa invisível em você escrito: você não deveria estar aqui. Mas eu continuei. Passei por 2 músicos afinando instrumentos caros, limpos, brilhantes. Violões novos, teclados perfeitos, vozes aquecidas, roupas combinando. Eles me olharam como quem olha um intruso na sala. Eu me senti menor de novo, senti o peito apertar, senti a vergonha subir como febre. Mas também senti outra coisa, aquela faísca. Aquela força pequena, mas insistente, que dizia, fica, não vai embora dessa vez. Quando cheguei perto da lateral do palco, vi uma fila. Sim, uma fila para inscrição. Gente querendo cantar, tocar, se apresentar. Uns nervosos, outros confiantes, outros ensaiando frases no celular. Eu entrei no fim da fila. E foi aí que o ambiente realmente mostrou o quanto era hostil. As pessoas foram se virando aos poucos para olhar para mim, um a um, como se eu tivesse trazido um cheiro estranho, uma cor errada, uma energia que não combinava com aquele lugar. Olhares compridos, desconfortáveis, julgamentos silenciosos que entravam na pele como agulhas. Uma mulher cochichou algo para o homem ao lado e ambos riram, tentando disfarçar. Um garoto de uns 20 anos mudou de fila só para não ficar atrás de mim. Uma moça segurou a bolsa com mais força quando me viu parar. Eu senti tudo, cada gesto, cada par de olhos, cada respiração desconfortável. E por alguns segundos, quase saí da fila. Quase virei as costas.
Quase deixei a vergonha me levar de volta para o vazio que eu conhecia tão bem. Mas aí, no fundo da mente, eu lembrei da mulher do beco. Lembrei do olhar dela, do jeito que ela segurou os pedaços da minha guitarra como se fossem importantes. Da frase que ela disse: às vezes coisas quebradas só precisam ser tocadas da maneira certa. E eu fiquei. Mas não pense que ficou mais fácil. Não ficou. Quanto mais eu avançava na fila, mais o ambiente parecia apertar. O hotel imenso atrás de mim brilhava de um jeito que fazia tudo ao meu redor parecer pequeno, pobre, inadequado. O som do mar batendo na praia perto dali só deixava tudo mais surreal, como se aquele fosse um palco de outro mundo e eu fosse apenas uma sombra perdida tentando entrar. Então, pela primeira vez, alguém me chamou a atenção de verdade. Era um dos produtores. Blusa preta, crachá no pescoço, fone no ouvido, correndo de um lado para o outro. Ele me viu na fila, parou por 2 segundos e me olhou com uma expressão difícil de interpretar. Uma mistura de surpresa, julgamento e curiosidade. Ele se aproximou devagar, como se estivesse tentando decidir se eu tinha permissão de existir ali. Você vai se apresentar? Ele perguntou. Eu engoli seco. Vou tentar. Ele semicerrou os olhos, me analisando como se estivesse tentando entender se aquilo era uma piada. Ao mesmo tempo, parecia que algo nele dizia para não subestimar tão rápido. Ele fez um gesto com a cabeça, indicando o palco. E o público aqui é exigente, disse em tom neutro, mas com uma intenção que eu senti como aviso. Só siga a fila. A gente vai chamar. E então ele voltou a andar, desaparecendo entre caixas de som. Mas aquele pequeno momento, a forma como ele não me expulsou, não me empurrou, não me ridicularizou, foi uma das primeiras permissões silenciosas da minha vida. Alguém finalmente tinha dito: você pode tentar. Eu respirei fundo, segurei minha guitarra, remendada, torta, mas ainda minha, e dei mais um passo. Depois outro, e outro, mas não tinha como negar. Aquele lugar parecia feito para me engolir. O chão limpo demais, o cheiro de perfume caro, as pessoas arrumadas, as vozes técnicas, o brilho das luzes, os painéis iluminados, o som de microfones sendo testados, a pompa do festival. Tudo aquilo gritava que eu era o corpo estranho, o elemento errado, a peça fora do quebra-cabeça. E eu senti medo de verdade, medo de ser ridicularizado de novo, medo de falhar, medo de confirmar diante de todo mundo que eu realmente não pertencia ali. Mas essa é a parte estranha de seguir em frente mesmo quando dói. Cada passo aumenta o peso, mas também aumenta a força. E enquanto eu avançava naquela fila lenta, tensa, desconfortável, senti uma coisa que não sentia há anos. Eu queria estar ali. Eu queria tentar. Eu queria enfrentar. E se você já passou por algo assim, entrar num lugar onde você se sente pequeno, deslocado, errado, mas mesmo assim continua porque sabe que precisa, comenta aí. Só para eu saber que essa sensação não foi somente minha. Às vezes, isso ajuda mais do que parece. A fila andou mais alguns metros. A música de teste aumentou, o som do palco ficou mais forte e a sensação no meu peito também. Eu estava entrando num mundo novo, duro, luxuoso, hostil, arrogante, mas pela primeira vez na vida eu não estava fugindo, eu estava indo na direção dele e eu não fazia ideia de que esse caminho ia me levar diretamente ao bilionário, ao ouro, ao palco, ao momento que mudaria tudo. Quando a fila finalmente começou a se mover de forma mais rápida, eu senti meu coração apertar, como se estivesse sendo espremido por dentro. Era como se cada passo adiante fizesse o ar ficar mais pesado, mais denso, mais difícil de respirar. Eu segurava minha guitarra remendada com as 2 mãos, como se ela fosse a única coisa me mantendo de pé naquele mar de olhares duros e expectativas que não me pertenciam. A poucos metros dali, o palco já brilhava.
A testagem das luzes criava cortes de brilho que atravessavam o ar como lâminas brancas. O som do microfone sendo testado, aquele tum-tum-tum grave que vibra dentro do peito, parecia sincronizar com minhas batidas internas, como se alguém estivesse tentando medir o quanto eu conseguia aguentar. As pessoas à minha volta estavam concentradas em suas próprias apresentações, mas ainda assim conseguiam arrumar tempo para me observar com aquela mistura de curiosidade e desprezo. Eu ouvia cochichos, risadinhas secas, aquele tipo de comentário que ninguém diz alto, mas todo mundo faz questão de deixar você ouvir. Ele não vai chegar nem no palco. Olha o estado. Isso aqui é festival sério. Como deixaram ele entrar? Cada frase, mesmo dita em meio tom, batia em mim como um empurrão. Era como sentir mãos invisíveis me tentando tirar da fila, me afastar do palco, me mandar de volta para o beco onde o mundo achava que era meu lugar. Mas eu fiquei, porque algo dentro de mim, aquela faísca que começou no beco, ainda estava viva, ainda respirava, ainda queria ver até onde eu conseguia ir. Quando chegou minha vez de assinar a ficha de inscrição, minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei a caneta. A funcionária que recebia nossas informações me olhou sem disfarçar a surpresa. Ou seria repulsa? E perguntou num tom que misturava burocracia com julgamento. Nome completo, eu disse. Ela anotou. O silêncio dela pesava. Instrumento? Perguntou. Guitarra. Ela olhou para a guitarra, olhou para mim e escreveu devagar, como se estivesse preenchendo uma ficha que não fazia sentido. Próximo, ela disse, sem levantar o rosto. Eu segui em frente. E agora, pela primeira vez naquele dia, eu estava dentro do circuito interno do festival. Havia uma tenda ao lado, com músicos aquecendo a voz, afinando instrumentos, fazendo exercícios de respiração. As vozes se misturavam num coro de ambição e nervosismo. O cheiro de maquiagem, perfume caro e equipamentos novos dominava o ar. Eu me senti pequeno de novo, menor do que já havia me sentido no beco, menor até do que quando a guitarra estourou na praça. Algumas pessoas me olharam de cima a baixo, claramente confusas com a minha presença ali. Outras tentaram me ignorar. Mas mesmo ignorando, deixavam suas expressões dizerem exatamente o que pensavam. E então, sem que eu percebesse imediatamente, a sabotagem começou. Não foi um empurrão. Não foi alguém dizendo algo na minha cara. Não foi nada óbvio. Foi um movimento silencioso, milimétrico, quase invisível. Eu tinha deixado minha guitarra apoiada no canto da tenda enquanto preenchia os últimos papéis. Era o único lugar em que podia deixá-la por um instante. Mas bastou virar a cabeça por 5 segundos para ver 2 rapazes, 2 participantes vestidos de forma impecável, com instrumentos caros pendurados no ombro, se aproximarem dela com aqueles sorrisos disfarçados. Sorrisos de gente que faz maldade, achando que está fazendo arte. Um deles tocou o braço da guitarra. O outro empurrou a parte inferior com o pé, fingindo estar apenas ajeitando espaço. Quando cheguei perto, percebi que tinham mexido nos remendos da madeira. Um dos parafusos improvisados estava solto, a base estava um pouco torta. E uma das cordas, aquela que eu tinha passado horas tentando recolocar, estava frouxa de novo. Eles fingiram não me ver, fingiram estar conversando entre si, mas eu vi, eu senti. E ouvi quando um deles disse baixinho, no canto da boca: se ele for tocar com isso aí, vai ser a mesma comédia da praça. Meu peito esquentou, de raiva, de vergonha, de impotência, mas também de algo novo. Algo que começava a se misturar na dor de um jeito que eu não esperava. Algo que me fazia querer segurar firme na guitarra em vez de jogar no chão. Eu peguei o instrumento, respirei fundo e me afastei deles. Sentei no chão, num canto escondido da tenda, ajeitei os remendos com a calma possível, como quem costura a própria carne. Meu coração batia rápido demais, como se quisesse me avisar que aquilo era só mais um teste antes do verdadeiro tombo ou da verdadeira ascensão. Enquanto eu tentava arrumar tudo,
Mais pessoas chegaram perto. Alguns olhavam com pena, outros com ironia, outros com pura curiosidade cruel. Eu ouvi mais comentários. Ele não dura 1 minuto no palco. Isso aqui não é lugar para amador. Mas vai só passar vergonha. Aposto que ele desiste antes de chamar. E sinceramente, por dentro, uma parte de mim queria desistir mesmo. Queria fugir daquele ambiente. Queria voltar para o canto escuro onde ninguém me olhava. Onde ninguém esperava nada. Onde eu não podia fracassar porque ninguém me deixava tentar. Mas a outra parte de mim, a que nasceu naquele beco, gritava mais alto. A parte que lembra do olhar da mulher. A parte que carrega aquela frase: coisas quebradas só precisam ser tocadas da maneira certa. Essa parte não deixou eu me levantar, não deixou eu recuar, não deixou eu cair na armadilha da humilhação outra vez. Eu respirei. Devagar, encarei a guitarra e disse baixinho para mim mesmo: eu vou até o fim. Foi nesse momento, enquanto eu afinava as cordas com cuidado, que percebi algo estranho. Uma das luzes do palco piscou de repente. Um técnico correu. Outro gritou. Parecia que algo estava dando errado na estrutura, mas não era comigo. Era só mais uma camada de tensão naquele ambiente que já estava eletrificado. E então ouvi meu nome sendo chamado. O coração travou. As mãos suaram. O mundo pareceu diminuir ao meu redor. Eu olhei para a tenda, olhei para o palco iluminado, olhei para as pessoas que ainda riam pelas costas. E naquele instante, tudo dentro de mim se dividiu em 2 forças. O medo me puxando para trás e a esperança recém-plantada me empurrando para frente. E eu escolhi ouvir a esperança, mas antes de sair da tenda, senti algo dentro de mim pedir ajuda. Não ajuda literal, ajuda emocional. Aquela vontade de não estar sozinho naquele momento, mesmo sabendo que eu estava. Então, sem nem pensar direito, eu olhei para o lado, respirei fundo e pensei: se alguém que está vendo isso já passou por algo assim, de quase desistir porque o mundo parece hostil demais, comenta aí. Só para eu saber que essa sensação não é só minha. Isso me dá força para continuar também. E então, com a guitarra remendada nas mãos e o coração balançando entre o abismo e a esperança, eu dei o passo que me levaria para o centro do palco. Um passo pequeno, mas talvez o mais importante da minha vida. Quando chamaram meu nome, senti o chão inteiro se mover sob meus pés. Não porque realmente se mexeu, mas porque meu corpo inteiro parecia prestes a desmoronar. A tenda atrás de mim balançava com o vento vindo do mar. O cheiro de sal e areia entrava pelas narinas, misturado ao suor da minha própria tensão. Eu levantei com a guitarra remendada nas mãos, respirei fundo e caminhei. Cada passo era como se eu estivesse atravessando um campo minado emocional. A entrada do palco ficava ao lado de um conjunto de caixas enormes, e eu ouvi os técnicos falando sobre o tempo, sobre ajustes, sobre quem estava atrasado. Nada daquilo tinha a ver comigo. E mesmo assim, parecia que cada palavra era uma muralha que eu precisava conquistar antes de subir os 3 degraus de madeira. Ao colocar o pé no primeiro degrau, algo dentro de mim disse: vai! E ao colocar o pé no segundo, outra coisa respondeu: corre antes que dê errado. Mas eu subi porque já estava ali. Eu subi porque não tinha mais nada a perder. Eu subi porque aquela pequena faísca acesa no beco ainda queimava, irradiando força mesmo dentro do medo. E foi exatamente no 3º degrau que eu senti. Um toque, rápido, pequeno, sutil, parecia nada, mas era tudo. Quando pisei no palco, a guitarra escorregou levemente da minha mão, como se um dos parafusos recém-remendados tivesse soltado de novo. Mas não foi só isso. Quando apoiei a guitarra no quadril, senti algo mais errado, algo mais profundo. A base dela estava instável. A madeira parecia solta onde não deveria. As cordas, principalmente a que eu tinha acabado de apertar, estavam frouxas de novo, quase bambas. E naquele momento eu soube. A sabotagem que tinha começado na tenda não só tinha continuado, como tinha sido finalizada ali, bem na soleira do palco.
Eu senti meu estômago cair. Um frio subiu pela espinha. O coração acelerou tanto que parecia que ia atravessar meu peito. Mas não tive tempo de reagir, não tive tempo de consertar, não tive tempo de nada, porque o apresentador, um homem elegante, sorridente, cheio de energia falsa de palco, já me anunciava para o público inteiro. E agora, senhoras e senhores, um participante que veio de muito longe, com uma história interessante, recebam ele. A plateia bateu palmas, mas eram palmas mornas, confusas, curiosas, palavras sem coração, palmas que carregavam dúvida, palmas que diziam: vamos ver no que isso vai dar. As luzes bateram no meu rosto com tanta força que meus olhos arderam. A claridade era tão intensa que eu mal conseguia enxergar os jurados. Mas eu sabia que eles estavam ali, sentados atrás da mesa branca, vestidos de forma impecável, analisando cada detalhe, prontos para devorar qualquer erro. Eu dei um passo à frente, tentando segurar firme a guitarra, mas foi nesse exato momento que tudo desabou. A madeira remendada cedeu. O braço da guitarra se inclinou para o lado. A corda principal estalou, alto, seco, cruel. Um som cortante que rasgou o silêncio artificial do palco como faca. Um estalo vibrante que ecoou pelo microfone, fazendo o público inteiro reagir com um "oh" coletivo. Meu coração parou. Foi como se o tempo tivesse sido arrancado das minhas mãos, como se eu fosse puxado de volta para a praça, para o círculo de risadas, para a corda estourando na minha cara, para a humilhação que eu achava que já tinha vivido no máximo. Mas ali, naquele palco, em frente àquele mar de gente, com aquelas luzes me queimando, a humilhação ganhou outra forma, maior, mais profunda, mais íntima. O público começou a murmurar. Alguns riram, outros cochicharam. E lá estava ela, a mesma maldade que eu já tinha visto antes, mas agora amplificada por alto-falantes e expectativas. Eu ouvi frases no meio da plateia. Eu sabia. Que vergonha. Ele não vai conseguir. Olha isso, quebrado antes de tocar. E então veio o golpe final. Um golpe que eu nunca esqueço. O jurado do meio, o bilionário, o mesmo que mais tarde colocaria uma barra de ouro na minha cara, se inclinou para frente, riu baixinho e disse algo para os outros dois jurados. Eles riram com ele, todos os três. Riso escuro, riso seguro, riso de quem se acha dono da verdade. Eu senti minhas mãos suarem tanto que mal consegui segurar o instrumento. Minhas pernas tremiam tanto que o palco parecia balançar. Meu peito estava tão apertado que eu mal conseguia respirar. E naquele instante, tudo em mim gritou: desiste. Desiste antes que fique pior. Desiste antes que se torne piada de novo. Desiste antes que esse público escancare tudo que você é, tudo que você não é. Desiste antes de repetir a praça. Desiste porque você não combina com esse lugar. Desiste porque você não foi feito para palco. Desiste porque o mundo já te disse isso tantas vezes que você deveria ter acreditado. Eu senti minhas mãos escorregarem da guitarra. Senti as pernas começando a se curvar. Senti a garganta travar e eu juro, por um segundo, eu quase caí de joelhos. Quase deixei a guitarra cair inteira no chão. Quase virei as costas e saí correndo dali, mas algo me segurou. Não fisicamente, emocionalmente. A lembrança da mulher do beco, da frase dela, do olhar dela, do jeito que ela tocou a guitarra quebrada como se fosse valiosa. E diante de tudo isso, eu respirei. Foi um suspiro trêmulo, vulnerável, dolorido, mas foi um suspiro vivo. Eu olhei para o público, mesmo não enxergando os rostos, só sombras. Olhei para os jurados, mesmo tremendo. Olhei para mim mesmo, por dentro, e perguntei silenciosamente: é assim que termina? E aí algo inesperado aconteceu. Minha perna falhou. Um tropeço, real, físico, inevitável. Eu cambaleei para o lado. A plateia reagiu. Risadas surgiram de novo. Risadas reais. O bilionário levantou a sobrancelha, como quem diz: eu sabia.
Eu apoiei a mão no chão do palco. Me levantei devagar, mas por dentro eu caí completamente. E é aqui que eu preciso te perguntar com sinceridade: se fosse você ali, naquele palco, daquele jeito, com o mundo te esmagando, você continuaria ou sairia correndo? Me responde aí nos comentários, porque, honestamente, eu sempre quis saber como alguém reagiria no meu lugar. Eu fiquei ali, parado, segurando o que restava da guitarra, sem saber se dava o próximo passo ou se desistia de tudo de vez. Minha respiração era curta, meus olhos ardiam, meus dedos tremiam e o mundo esperava minha decisão. A sabotagem estava feita, o palco estava armado, a vergonha era enorme, a queda já tinha acontecido, mas a história, minha história, ainda não tinha terminado. E justamente nesse instante, no limite do meu desespero, no ponto mais frágil da minha vida, algo começou a mudar. Algo que ninguém esperava, nem eu. E é exatamente isso que vai acontecer no próximo capítulo. O silêncio que tomou conta do palco após meu tropeço parecia quase sólido, como se eu pudesse tocar nele com a ponta dos dedos. Era o tipo de silêncio que não nasce da calma, nasce da expectativa cruel, daquela vontade coletiva de ver alguém quebrar pela segunda vez. Os olhos de todos estavam em mim, mesmo que eu não conseguisse ver todos os rostos por causa da luz. Eu sentia o peso deles, sentia a pressão, sentia a certeza de que ninguém ali acreditava que eu iria conseguir levantar novamente. E por alguns segundos, eu também não acreditava. O braço da guitarra estava torto, a madeira instável, a corda rompida ainda vibrava no ar como um fantasma da humilhação, e minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia firmá-las no instrumento. Eu queria respirar fundo, mas o ar parecia preso na garganta. A vergonha escorria dentro de mim como chumbo derretido. Era impossível não lembrar da praça, da roda de gente, da gargalhada coletiva, da corda batendo no meu rosto. Era impossível não ouvir tudo aquilo de novo, mas ali no palco, algo pequeno, quase imperceptível, começou a mudar dentro de mim. Não sei se foi o som do mar batendo ao longe, sincronizado com meu coração. Não sei se foi o cheiro salgado do vento da praia entrando no palco, como se quisesse me lembrar que eu ainda estava vivo. Não sei se foi a imagem daquela mulher do beco, segurando minha guitarra quebrada com um cuidado que ninguém nunca tinha tido por mim. Ou talvez tenha sido o fato de estar diante de um público inteiro que me esperava desabar. E por algum motivo, isso acendeu um pedaço do meu orgulho que eu achava que tinha morrido anos atrás. Eu não queria terminar assim. Eu não queria repetir aquela história. Eu não queria que o mundo me visse apenas como o homem que cai. Então, mesmo com o corpo tremendo, mesmo com a mente implorando para fugir, eu coloquei a guitarra na posição correta, ou pelo menos o mais correto que ela conseguia ficar naquele estado. A plateia murmurou: "Ele vai tentar mesmo?" Alguém disse. "Ridículo." Um outro sussurrou: "Meu Deus, isso vai ser um desastre." Uma mulher lá atrás comentou. Os jurados nem tentavam disfarçar. O bilionário estava inclinado para a frente, com o rosto iluminado por aquela certeza arrogante de que eu estava prestes a dar o maior vexame da noite. Os outros dois cochichavam, sorrindo discretamente. Aquele riso de quem já decidiu que você perdeu antes de começar. E foi exatamente nesse momento que eu senti, pela primeira vez em muito tempo, que não tinha mais nada a perder. Meus dedos tocaram as cordas, e mesmo tortas, mesmo frouxas, mesmo sabotadas, elas vibraram. A vibração era fraca, instável, quase irritada, mas eu reconheci aquilo. Um som vivo, um som real, um som meu. Eu respirei fundo, fechei os olhos e deixei a memória fazer o que meu corpo parecia incapaz de fazer sozinho. Lembrei de mim criança, sentado no chão, tocando pela primeira vez. Lembrei das calçadas onde eu tentei tirar músicas de cordas quase invisíveis. Lembrei das madrugadas em que eu tocava para esquecer a fome.
Lembrei de cada pessoa que jogou moeda, de cada pessoa que virou o rosto, de cada noite que eu dormia abraçado na guitarra, como se ela fosse o meu corpo inteiro. E de repente, minhas mãos pararam de tremer, não por coragem, mas por necessidade. O som saiu. Um som rouco, torto, quebrado, mas cheio de verdade, cheio de dor, cheio de história. Uma nota, depois outra, depois uma terceira. E mesmo com os defeitos, elas se encaixaram como se estivessem procurando umas às outras desde sempre. A plateia ficou em silêncio. Não aquele silêncio cruel de antes, mas um silêncio preso, suspenso, como se ninguém tivesse esperado que eu fosse capaz de arrancar qualquer coisa daquela guitarra mutilada. Eu abri os olhos e algo aconteceu, algo que eu nunca vou esquecer. Os jurados, antes inclinados na arrogância, agora estavam eretos, não por respeito, mas por surpresa. O bilionário estreitou os olhos, não estava rindo. Pela primeira vez, desde que cheguei ali, ele me olhava tentando entender como eu ainda estava em pé. E isso me deu força. Eu senti meu peito abrir, como se o som estivesse vindo de dentro de mim e não da guitarra. A dor virou melodia, a humilhação virou ritmo, a vergonha virou força e a coragem, aquela pequena semente deixada no beco, virou música. Eu toquei. Toquei como se ninguém estivesse me vendo. Toquei como se cada corda estivesse conectada às minhas veias. Toquei como se aquele momento fosse tudo o que eu tinha. E o som cresceu. Ele vibrou. Ele respirou. Ele ganhou espaço no palco. Atravessou o microfone. Atravessou a praia. Atravessou o luxo do hotel. E por um instante, o mundo ficou menor que o meu acorde. Eu senti a plateia prender o ar. Ouvi alguém soltar um "meu Deus". Ouvi o silêncio se transformar em atenção. Ouvi a mudança acontecendo. A guitarra quebrada era só madeira. Eu era a música. E então, já tomado pela emoção, eu fiz algo que nem eu esperava. Eu toquei exatamente a nota que tinha falhado na praça. Aquela que tinha arrancado risada. Aquela que tinha sido minha queda. E dessa vez, saiu perfeita. Firme, clara, profunda, como se estivesse esperando esse momento, como se a vida tivesse guardado aquele som para só sair ali naquele palco diante de todos que juraram que eu não conseguiria. O público reagiu, não com aplausos, ainda não, mas com aquele tipo de choque silencioso que muda tudo. O bilionário tirou a mão do rosto, endireitou a coluna, olhou para mim como se visse algo que ninguém nunca tinha visto. Eu vi quando a arrogância dele balançou. Eu vi quando a risada morreu. Eu vi quando ele percebeu que tinha julgado cedo demais. O mundo inteiro parecia suspenso, flutuando, esperando, respirando comigo. E eu toquei. Toquei não para eles, mas para mim. Para o menino que sonhou. Para o homem que caiu. Para aquele que teve a guitarra quebrada 2 vezes. Para a parte de mim que quase desistiu enquanto subia os degraus. Toquei porque era tudo que eu tinha e tudo que eu era. E naquele momento, eu vi, eu senti, eu soube. O mundo tinha virado. Não era mais eles me olhando como piada. Era eu surpreendendo todos. Era eu no controle. Era eu revelando algo que nem sabiam que existia. A música acabou. Não com perfeição, porque perfeição não era minha marca, mas com verdade. O silêncio voltou, mas agora era outro silêncio. Um silêncio de impacto, de espanto, de respeito involuntário. E naquele instante, antes mesmo da reação da plateia, antes mesmo do bilionário abrir a boca, antes mesmo do festival continuar, eu soube, eu tinha virado o jogo. A partir dali, nada mais seria igual. E agora, no próximo capítulo, tudo o que estava prestes a acontecer, inclusive o cheque, o ouro, a queda do arrogante, viraria parte de algo ainda maior. A história estava só começando a subir. Quando a última nota se dissolveu no ar, eu fiquei ali parado, respirando como se tivesse acabado de atravessar uma tempestade. O silêncio durou longos segundos, até que alguém bateu palmas.
depois outro e outro. Em poucos instantes, o público inteiro se levantou, não por pena, mas porque tinham visto algo real, algo que ninguém esperava. Até o bilionário, antes tão cheio de si, levantou devagar e assinou um cheque enorme sem olhar nos meus olhos. Não por arrogância, mas porque sabia que tinha perdido. Eu desci do palco com a sensação de ter recuperado algo que achei que tinha morrido. Dignidade. Valor. Voz. Se essa história te tocou, se fez você lembrar que todo mundo merece uma chance, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais a manter esse projeto vivo. Agora tem mais 2 histórias aparecendo em sua tela. Clique para assistir agora.